Olá, meus amigos. Hoje a gente republica o vídeo que foi registrado aqui na loja, transmitido ao vivo, da comemoração de Camerone, uma comemoração bastante importante para a Legião Francesa, onde a gente contou aí com a presença do grupo da Amicale Brasil, que é a Associação dos Veteranos, e a presença de 6 veteranos de épocas diferentes. E durante esse vídeo eles apresentam como que se é feita, né, toda a tradição, a cultura dessa comemoração, além de explicar a importância, a relevância disso para os legionários, desde o século XIX, quando em 1863, ocorreu a Batalha de Camerone, no México, entre um regimento aí da Legião Francesa contra insurgentes mexicanos que iam contra o governo daquele país. É isso aí, filho. Agora fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Valeu. Som, comandante, está contigo aí. Obrigado, Vini. Você opera a máquina aí? Vou tentar, tô tremendo. Fausto, como é que você tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que tá essa coisa? Gente, olha só, eu vou entrevistar o Fausto aqui. Eu queria que você falasse pra gente, Fausto, a importância da batalha e da data de Camerone, não só para a Legião Estrangeira, mas para a França também. Eu acho o seguinte, a Legião, ela é um exemplo para os jovens do mundo inteiro. Pelos valores que vocês encarnam aí, de coragem, tá? De garra, tá? E de perseguição de um objetivo. Eu acho que são valores que faltam muito para a sociedade hoje em dia. Então eu queria que você falasse sobre Camerone para a gente aí. Olha, Camerone, para a gente, legionários, o pessoal da Legião Estrangeira, é uma data muito importante, uma data simbólica de uma batalha que aconteceu no México em 1863. Então, o dia de 30 de abril, todos os legionários hoje celebram no mundo inteiro, os legionários da ativa e os legionários também que já saíram, os legionários aposentados. Todo mundo celebra essa data, apesar de ter sido uma batalha que a Legião perdeu essa batalha, a gente celebra a coragem daquela companhia que em 1863 estava lá, o Capitão d'Anjou. Na época o rei da Espanha pediu, o rei do México pediu para o rei da França auxílio militar. E o rei da França mandou tropas, entre as tropas que foram mandadas, a Legião Estrangeira. No dia 30 de abril de 1863, a Legião recebeu uma missão para acompanhar um comboio de mexicanos, do governo mexicano. Eles estavam lutando contra insurgentes lá na época, o governo do México. E foi uma companhia desenhada do 1º Regimento Estrangeiro, 65 legionários, eles foram fazer essa missão. No dia 29 de abril, à noite, eles montaram o acampamento, passaram a noite normal, e no dia 30 de abril, pela manhã, eles foram atacados pelos mexicanos. 2.000 mexicanos. Então tinha 1.400 soldados e tinha 600 cavaleiros, aproximadamente, que a história traz. 30 por 1. 30 para 1. E eles eram 65, né? Uma companhia reduzida, né? Eles lutaram até a morte. Então a gente celebra, a Camerone celebra a bravura desses soldados. Eles lutaram até a morte, né? Ficaram no final só 5 legionários que ficaram vivos. O comandante da companhia e mais os outros 2 oficiais morreram na batalha. E ficaram 5 legionários vivos que não tinham mais munição. Foram com a baioneta no cano da arma e quando eles iam ser dizimados, o chefe, o coronel mexicano que estava comandando o ataque, ele pediu para deixar os caras vivos, porque eles eram muito bravos, né? Então eles aceitaram se render, ficaram 5, né, vivos. Então essa batalha de Camerone é muito importante para a Legião Estrangeira, que a gente celebra no mundo inteiro a coragem desses soldados. Então Camerone para a gente, Legião Estrangeira, para a França também, é um símbolo de uma coragem, de uma missão dada, da ordem dada, missão cumprida. Eles foram até o fim, eles conseguiram salvar o comboio porque eles retardaram o ataque desses mexicanos que iam atacar o comboio para roubar o comboio. Eles retardaram os insurgentes e o comboio conseguiu ir embora. Mas todos os legionários ficaram, né, muitos morreram, né, só ficaram 5 vivos. Então Camerone é isso, para a gente é uma história de uma celebração de uma defeta, né, de uma derrota, mas a gente celebra a bravura desses soldados, né? Então, todo 30 de abril existe uma cerimônia que é feita lá no quartel-general da Legião Estrangeira em Albany, perto de Marsella, onde está a relíquia da mão
a mão de madeira do capitão Danjou, que ele, o que comandava a companhia, ele já tinha perdido essa mão em uma guerra anterior, em Sebastopol. Então ele tinha essa mão de madeira que virou uma relíquia. Então todo 30 de abril, um personagem muito célebre da Legião é convidado, honorado, para carregar a mão do capitão num desfile que é organizado. Geralmente tem 10 mil, 11 mil, 12 mil pessoas que são convidadas ao quartel-general, uma cerimônia muito bonita. A patrulha de França passa no final da cerimônia. Depois tem um desfile com todo um cerimonial, um oficial estrangeiro que veio do Ron, que portou desde o início do Cap Branco, começou segunda classe e termina oficial, sempre é um oficial estrangeiro que lê o recito do combate de Camerone, que a gente vai ler aqui hoje. E depois dessa cerimônia, depois que termina toda essa cerimônia, o pessoal se organiza, como a gente está fazendo aqui, numa confraternização para os antigos, os convidados, os veteranos, o pessoal da ativa, todo mundo se reúne, todas as patentes juntas, todo mundo junto, para celebrar a coragem desses soldados que morreram em 1863. Então, Camerone é isso. Então, a gente vai começar hoje essa cerimônia nossa com uma tradição que a gente chama de Boudin. O Boudin é uma tradição que começou na época que a Legião estava no Marrocos, na Algéria, antes dos anos 60, onde o pessoal, a gente tem uma cerimônia que chama Poussière. A Poussière, a gente chama de Poussière porque Poussière é poeira, né, em francês, né? O que eles faziam? Eles colocavam um pouquinho de vinho dentro, porque às vezes sempre dentro do copo, né, o copo tradicional, o car, né, sempre tinha um pouquinho de areia, né? Então os caras, para limpar aquela areia, economizar água, colocavam um pouquinho de vinho. Mas aí, para não desperdiçar o vinho, que era coisa rara, a gente acabava bebendo. Então essa cerimônia, eu convido cada um de vocês a pegar um copo desse e a gente vai fazer esse cerimonial. Esse aqui tem mais poeira. Esse aqui tem mais poeira. Tem copos, hein? No top, uma vez. Peraí que tem um cerimonial. Peraí. Todo mundo tem? Todo mundo foi servido? Então, logo depois disso aqui ainda tem um pequeno refrão que a gente canta, tá? Não assustem, tá? Ouvindo, um ou outro talvez saiba cantar, mas fiquem de olho nessa. Préparez-vous pour la poussière. Attention pour la poussière. Envoyez. Tiens, voilà des boudins, voilà des boudins, voilà des boudins, pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus, pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tirés au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tirés au cul. Tirés au cul. Allons, Giron, abaisse ton pantalon. Encore un Giron enculé sur la guitare de la moyenne. Vai, presidente, te deixo a palavra para você ler o teu speech. Depois da tradução não pode ser. Essa segunda parte, a tradução é Não, eu vou resumir. Bom, queria dar boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício. Gostaria, em nome da Associação Brasileira de Veteranos da Legião Estrangeira, conhecido por Amicale também, desejar a todos uma boa-vinda aqui na nossa comemoração. Antes de tudo, eu tenho que agradecer, obviamente, ao Vini e ao Gabriel da V-Unit, tá? Que estão aqui cedendo gentilmente a loja, tá? Para a nossa comemoração. Eu acho que não podia achar um local mais interessante, né? Mais no ambiente, né? Eu não consigo ver outro local mais interessante, a não ser o Museu da PM posteriormente. Bom, brevemente, o que aconteceu? Como chegamos aqui? Quando eu deixei a Legião em 92, vou ser breve, Caldano, um dos meus sonhos, o que era? Era criar uma associação de veteranos. Eu deixei a Legião em 92.
eu falei, eu quero criar uma associação de veteranos da Legião Estrangeira. Por quê? Não existe no Brasil, não existia nenhuma. Nós temos em todos os outros países, continentes, várias associações de veteranos que se reúnem como agora, mas no Brasil não tinha. Então eu cheguei em 92, eu falei todo contente, mas havia um problema, não havia participantes, não havia quase ninguém. Em 92 não se comunicávamos, ainda era muito difícil. Então esse foi um problema. Ele foi resolvido, né, com a chegada dos veteranos, dos colegas que foram terminando o serviço. O WhatsApp ajudou muito, a gente começou a fazer o nosso network. Só que aí, quando já tinha o número mínimo, caímos em outro problema, que eram os trâmites administrativos. Isso aqui tem que ser reconhecido pelo país antes de ser reconhecido pela França. Foi aí que eu quero agradecer pessoalmente, não estaríamos aqui, que seria o Coronel Gambaroni e o Coronel Galdino, que são os que me ajudaram e nos ajudaram a todos aqui, o Galdino com conhecimento do Museu da PM, que deve ser visitado, ele me deu todos os problemas, tudo que deveria ser feito. Então aconteceu, obrigado aos dois oficialmente em nome de todos, muito obrigado. Então aconteceu que realmente nós passamos a existir, tá? Então nós existimos perante o governo francês e perante a lei brasileira, tá? Então não é algo que é uma brincadeira, nós realmente existimos. Para que saibam, acho que nem vocês sabem, a primeira associação foi criada em 1898, na França, e foi reconhecida como entidade de utilidade pública em 57. Então é algo que é reconhecido pela França há muito tempo. E essa aqui, então, é a primeira comemoração da Batalha de Camerone com a nossa entidade devidamente constituída. Tá? Agora, para não falar bobagem, eu transcrevi, desculpa as palavras do general que ele falou hoje, eu transcrevi mais ou menos. Tá? É a ordem do dia. Então, cada dia 30 de abril, a Legião Estrangeira comemora este combate, que foi, sem dúvida, a maior de toda a sua história. Tanto ontem como hoje, os valores que encontramos na Batalha de Camerone podem ser enumerados em 3. Esse primeiro valor é que a missão é sagrada e o legionário irá cumpri-la até o final, custe o que custe. O outro valor que é encontrado é que o legionário tem que ser fiel à sua palavra. Ele já deu uma ideia, mas a gente vai ler o récit. Chegou uma hora que os legionários chegaram ao capitão, estavam já com certeza que iam perder a batalha, mas eles deram a palavra deles que ficariam até o final. Então ele tem... Não é meu. Então, um legionário é fiel à sua palavra. O terceiro valor é que os oficiais, os suboficiais e os legionários são iguais diante da morte e diante da missão e devem estar sempre prontos para morrer cumprindo a missão. Essa é uma razão de eu não ter e nunca termos feito essa distinção aqui na hora de hierarquia de nada, porque somos todos soldados aqui, independente do soldado mais moderno ao comandante-geral e a tudo mais. Somos todos soldados. E é um dos valores que se tem na Legião. Após 158 anos dessa batalha, esses 3 valores ainda são a estrutura básica da Legião Estrangeira. São esses valores que criam o famoso espírito legionnaire, l'esprit legionnaire. São esses valores que atraem tantas pessoas para vir à Legião, para servir e ultrapassarem os seus limites, sempre que necessário. São esses valores, portanto, que o ajudam, o legionário, a se integrar e o guiam durante o seu percurso na Legião Estrangeira. Então, missão sagrada, honrar a palavra dada, e todos são iguais perante a missão e perante a morte. Camerone existiu ontem, existe hoje, para que cada legionário da ativa possa renovar seu voto de servir a Legião com honra e fidelidade. Honneur e fidélité. E é com esse espírito que convidamos os senhores a participarem desta pequena cerimônia, que é repleta de tradições, de costumes, tá? Essas coisas remontam a
a criação da Legião, e que está ocorrendo em diversos locais do mundo neste exato momento, respeitando o fuso horário, obviamente, mas no mundo inteiro. Mesmo durante épocas de guerra, de conflito, temos ideia, temos reportes de que nas trincheiras da Primeira Guerra foi comemorado. Na Indochina, na Segunda Guerra, em todos os teatros de combate, sempre que possível, mesmo nas piores condições, a Batalha de Camerone ela era comemorada, ela era exaltada. Como disse, é uma cerimônia fechada, poucas pessoas que não serviram a Legião é que têm a oportunidade de participar dessa cerimônia. Então, espero que os senhores aproveitem. Só aqui para vocês conversarem depois, aqui eu tenho o nosso colega Golbo, foi cabo, 5 anos de Legião, foi sniper, tem um monte de história para contar para quem quiser. Nosso colega Éder, fez quantos? 16 anos, aposentou. Tem ótimos canais no YouTube, ele tem um conhecimento muito bom do que é a Legião hoje. Tem eu e o Sérgio Caldana, que são acho que os mais antigos aqui, né? Caldana foi soldadão. Contemporâneos, somos contemporâneos. Nós chegamos aqui em 92. O Prois foi o marceneiro que fez a mão do capitão do Aí tem o Fausto aqui, que é um grande amigo, nós tivemos na mesma época também. Ele é um dos grandes conhecedores do que é a Legião, do que foi. Tem 4 faculdades, hoje ele tem empresa de segurança, é uma grande figura e é o próximo presidente da MICAR já vou passar o bastão para ele. Não, ainda bem, ainda tem tempo. E por último temos aqui o nosso colega Jonatas também. Foi 9 anos sargento na Companhia de Montanhas Paraquedistas. Tem umas histórias que vão virar filme. Oi. Não, eu digo porque eu li, eu tenho o maior orgulho dele, eu li as medalhas, os comentários. É um orgulho. Eu não sei se tem muito. Todos aqui, essa aqui é a verdade. Eu não sei se tem muito brasileiro com a experiência de combate que ele tem. Na França eles vão fazer um filme da operação que ele teve no Mali. Essas medalhas aí não são de chocolate. Bom, é o que eu tinha a dizer, espero que aproveitem. Se tiver alguma pergunta, será um prazer falar com todos, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer mais alguma coisa, a gente para um pouquinho para entreter, ele vai ler alguma coisa rápida. Talvez seria interessante, ele já leu o Recido. Ataca na... Agora já? Quer ler? Isso é uma tradição, tá? É o Budan que a gente faz, essa leitura que ele fez. Em seguida a gente faz a leitura do combate de Camerone. Tá? Isso é lido, isso aí é que é lido em todos os locais para que a gente tenha uma ideia, quem não é da Legião tenha uma ideia do que aconteceu. Na cerimônia que acontece no quartel-general, esse recito, ele é recitado. O oficial que é escolhido, ele tem que aprender isso de cor para recitar. Ele não tem a folha na frente dele. Então ele fica ali 2, 3 vezes trabalhando aquilo ali para recitar. E geralmente é um estrangeiro que tem sotaque, né? Então ele não é um francês de origem. Então daí, é você. É você que vai ler. Tá bom então. Eu tentei, mas não adianta, ele tem que ler, não vai dar. Então vamos lá. Tá em português? Tá em português, né? E lembrando que a gente sempre lê em... Vem aqui. Não, vem aqui, agora vem aqui você. Porque vai... Ok, atenção. Gardez-vous! Le récit de Cameron. O exército francês estava situado em Pobla. A missão da Legião era garantir, ao longo de 120 quilômetros, a movimentação e a segurança de comboios. O coronel Jean Negrineau, de rebeldes mexicanos que estavam no comando, soube no dia 29 de abril de 1863 que um grande comboio transportando 3 milhões em dinheiro, material de cerco e munições estava a caminho de Puebla. O capitão Danjou e seu ajudante decidiram enviar uma companhia para a frente do comboio. A 3ª companhia do regimento estrangeiro foi nomeada, mas não tinha oficial disponível. O próprio capitão Danjou assume o comando e o 2º tenente Modé, porte-estandarte e vilã pagador juntam-se voluntariamente. No dia 30 de abril, à 1h da manhã, partiu a 3ª companhia. 3 oficiais e 62 homens já haviam viajado cerca de 20 quilômetros, quando às 7 horas da manhã parou em Palo Verde para fazer o café. Neste ponto, o inimigo se rebela e a batalha começa imediatamente. Capitão Danjou
formou o quadrado e, ao recuar, repeliu vitoriosamente várias cargas de cavalaria, infligindo graves perdas ao inimigo. Chegando ao nível da tenda de Cameron, constituído por um pátio rodeado por um muro de 3 metros de altura, resolveu aí refugiar-se, para concentrar o ataque inimigo, e assim atrasar o máximo possível o movimento em que se está atacando o comboio. Enquanto os homens organizavam apressadamente a defesa dessa tenda de Cameron, um oficial mexicano argumentou a grande superioridade numérica e convocou o capitão Danjou à rendição. Este responde: temos cartucho e não nos rendemos. Então, levantando a mão, ele jurou defender até a morte o comboio. Seus homens seguiram o exemplo, fazendo o mesmo juramento. Eram 10 horas da manhã, até às 18 horas, esses 60 homens que não dormiam nem bebiam desde a véspera, apesar do calor extremo, a fome e a sede, resistiram a 2.000 mexicanos, 600 cavaleiros e 1.400 soldados de infantaria. Ao meio-dia, o capitão Danjou foi com um tiro no peito, morto. Às 14 horas, o segundo tenente Villan cai atingido por uma bala na testa. Nesse momento, o coronel mexicano consegue colocar fogo à tenda de Cameron. Apesar do calor e a fumaça que aumenta o sofrimento, os legionários resistem, mas muitos deles são atingidos. Às 17 horas, ao lado do segundo tenente Modé, restavam apenas 12 homens em estado de combate. Nesse momento, o coronel mexicano reúne seus homens e lhe dizem: de que vergonha eles se cobrirão se não conseguirem derrubar essa punhada de bravos. Um legionário que entende espanhol traduz suas palavras a seus camaradas. Os mexicanos darão um assalto final, pelas brechas que conseguiram abrir. Mas antes, o coronel mexicano Millan ainda dá uma intimação ao segundo tenente Modé, ou mesmo rejeita com desprezo. O ataque final começou. Logo, restava apenas 5 homens em torno de Modé, sendo Cabo Meio, os legionários Cadot, Vezel, Constantin, Leonard. Cada um ainda tinha um cartucho e suas baionetas. Refugiando-se em um canto da tenda de Cameron, de costa para a parede, ficaram frente a frente ao inimigo. A um sinal, eles descarregam seus rifles a queima-roupa e avançam com as baionetas ao combate. O segundo tenente Modé e 2 legionários caem, espancados até a morte. Men e seus 2 camaradas serão massacrados quando um oficial mexicano se precipitam sobre eles e os salvam. E gritam: rendam-se! Cabo Men responde: nós nos rendemos se você prometer acolher e tratar nossos feridos, e se você nos deixar nossas armas conosco. Suas baionetas continuam ameaçadoras. Não recusamos nada a homens como vocês, o oficial mexicano responde. Os 60 homens do capitão Danjou mantiveram seu juramento até o fim. Por 11 horas, eles resistiram a 2.000 inimigos. Mataram 300 e feriram o dobro, e tantos. Com o sacrifício, salvando o comboio, cumprindo a missão que lhe foram confiada, o imperador Napoleão III decidiu que o nome de Cameron seria escrito na bandeira do regimento estrangeiro e que, além disso, os nomes de Danjou, Villan e Modé seriam gravados em letras de ouro nas paredes do monumento do Invalide a Paris. Além disso, um monumento foi erguido em 1892, no local da batalha, tendo a inscrição: eles tiveram aqui menos de 60 homens, opuseram a um exército inteiro. Sua massa o esmagou. A vida, ao invés da coragem, abandonou esses soldados franceses, dia 30 de abril de 1863. Em sua memória, a pátria ergueu esse monumento. Desde então, quando as tropas mexicanas passam em frente do monumento, elas apresentam suas armas. Vermelho e bom. Obrigado. Connaissez-vous ces hommes qui marchent là-bas? Écoutez un peu la chanson de leur pas. Les boutiques qu'ils ont martelé bien les routes. Et ça, c'est vrai, il y a aucun doute. Tout au Canada, l'Afrique au Norvège, dans le sabre, les vents et la neige, gloire
Obrigado. Saúde. Saúde.